Oi pessoal, hoje eu vim falar sobre o que aconteceu com o meu bebê logo após o parto. Eu soltei o primeiro vídeo do parto e antes de dar o meu relato de parto eu queria explicar sobre os dias que o meu bebê passou na UTI e depois vim com o relato de parto. Por quê? Eu dei entrada no prontuário lá no hospital, só que ainda não foi liberado. E eu queria muito que tivesse prontuário aqui pra me mostrar pra vocês tudo que tem no prontuário. E também queria saber o que tem no prontuário. Mas eu trouxe do meu bebê, que é um resumo de alta, não é o prontuário, mas é um resumo de alta do meu filho. E aí eu vou contar pra vocês e depois eu vou mostrar os diagnósticos e o que aconteceu com ele, baseado no que eles escreveram também no resumo dele. Logo após o parto, eles não puderam deixar o Davi comigo, toda aquela hora chamada hora dourada, que é a primeira hora de vida do recém-nascido, que fica com a mãe, que tem que mamar no peito, enfim, nada disso aconteceu. Também deixar o cordão pulsar até mais tarde, para cortar o cordão tardiamente, né? Que diminui o risco de anemia, enfim, todas essas coisas não teve, porque o Davi nasceu totalmente sem movimento, ele não tinha reação nenhuma, ele precisou ser reanimado, na verdade ele nasceu morto, né? Ele precisou ser reanimado no primeiro minuto de vida. Então, assim que eles tiraram ele, colocaram em cima de mim, que eles viram que não tinha nenhuma resposta, eles já pegaram e saíram com ele. No meu relato de parto eu vou explicar tudo, esse primeiro momento também. Mas enfim, o meu esposo acompanhou o primeiro minutinho dele pra contar o que ele viu logo após eles levaram o Davi de mim. Uma hora depois. Que branco foi esse? Não sei, eu não tô conseguindo assinar até agora não, te juro. 3 horas depois. É que eu tô tentando lembrar, eu sei que eu passei, mas não tô conseguindo lembrar direito, entendeu? Tá, tipo... Não, não. Não sei o que tá acontecendo, não. 2000 anos depois. Nada. Que o Davi nasceu e já tiveram que levar o Davi de mim, né? Não ficou aquele momento comigo. E aí quem acompanhou foi o Lucas. Oi pessoal, tudo bem? Assim que o bebê nasceu, a ala da pediatria pegou e correu com ele, já pegaram de cara, já sumiram com ele. E uma fisioterapeuta que estava ao meu lado falou assim, ó, corre atrás. Eu tava assim meio aéreo, eu pensei que era normal, pensei que eles iam tirar ele pra limpar e trazer, né? Só que ela falou, não, corre atrás. Aí eu percebi que tava alguma coisa errada. Eu fui correndo atrás, eu já via eles de longe, eu corri pra alcançar eles. Aí eles entravam na sala, eu entrava, eles entravam em outra, eu entrava, eu fui entrando junto. Quando nós chegamos na sala, no final, eu cheguei lá e já foram colocando o meu filho numa mesinha e foram reanimando ele, fazendo todas as manobras de reanimar. Aí colocava oxigênio no narizinho dele pra ver se ele reagia. Depois que eles colocavam oxigênio, logo em seguida eles tiravam e colocavam uma espécie de uma varetinha mesmo no nariz dele, que era, eu acho que para desobstruir as vias. Aí voltava com oxigênio na cara dele, no rostinho dele. E eles foram colocando o eletrodo pra ver como é que estavam as questões, monitorar as questões vitais dele. Eu lembro que tinha 4 linhazinhas, mas na verdade as 3 primeiras estavam retas, não estava tendo sinal vital. E a última estava bem pouquinho, igual cena de filme, vocês já viram, né? Aquela ceninha e tal. As 3 de cima já estavam só reta e a última estava com pouco sinal. Eu não me atentei para ver qual delas era a saturação, qual era o oxigênio, qual era o coração, não lembro qual, mas só uma estava funcionando. E eles viravam ele de lado e fazia tanta manobra, mas tanta manobra, e ele tava na corzinha, ele estava cinza, ele estava muito escuro, não estava roxo. Porque eu sabia que se nascesse roxo, era normal nascer um pouquinho roxo e tal, toda criança é assim, mas ele estava cinza, quase preto, ele estava uma cor estranha. Após que eles estavam tudo fazendo todas aquelas manobras, eles perceberam que eu estava logo atrás.
Aí na hora que eles perceberam, eles falaram, pai, sai daqui, que você não pode ficar aqui, sai daqui. Antes de eu sair ainda, um dos enfermeiros me pegou pelo braço e perguntou, você não filmou nada não, né? Eu falei, não, filmei não. Aí eu saí de lá, daí eu fui ver onde a Leile estava e eu não sabia nem como falar pra Leile o que estava acontecendo. Não sabia falar pra Leile. Eu cheguei lá, ela já estava lúcida, já estava bem, né? Logo após todo aquele momento difícil que é o parto, ela já estava recuperando. E ela, cadê o bebê? Eu falei, não, ele tá tomando oxigênio, né? Eu falei, não, ele tá respirando um pouquinho, tá com uma dificuldadezinha pra respirar, mas tá bem. Mas eu não sabia, eu tava já pensando como é que eu ia falar pra ela que nós tínhamos perdido o bebê. Ah, e a cabeça dele também tinha... Isso aqui tava muito grande. A parte aqui do crânio dele tava muito puxado, muito repuxado. E tava mole, assim, balançava. Quando eles mexiam com ele balançava. O melhor exemplo que eu posso falar pra vocês é como se uma pessoa tivesse colocado uma touca e fica aquela parte atrás aqui sobrando, que fica balançando. Assim era o crânio do bebê, naquela hora. Eu pensei também que o crânio dele ia ter algum problema, se sobrevivesse, ia ter algum problema com o crânio, questão encefálica, eu não sei. Graças a Deus hoje em dia tá normal. Mas foi isso, o primeiro momento foi esse. Aí eu voltei lá, na Leile, a Leile já tava bem. E eu fiquei as 2 horas, que eu só podia ficar 2 horas após o parto, eu estive com a Leile. Daí eu fui lá pro quarto que eles encaminharam ela. Fiquei com ela lá um tempinho, todo mundo, igual ela falou, todo mundo com seus bebezinhos e tal, e nós dois lá, meio que sobrando. Mas antes de eu ir embora ainda, eu voltei lá, aí eles deixaram eu tirar uma fotinha dele. Quando eu cheguei lá, já umas meia horinha depois, não sei quanto tempo depois, eu ainda voltei lá onde estava, mesmo eles falando que não podia estar lá, eu voltei lá. Aí na hora que eu cheguei lá, eles falaram, agora se você quiser, você pode tirar uma fotinha dele. Só que na hora que eu tirar, aí ele já tinha voltado a corzinha, já estava melhorando, em vista do que ele estava. Só que as mãozinhas e o pezinho ainda tava bem roxinho ainda. Aí tanto que na fotinha eles pegam e tampam os bracinhos dele e o pezinho, e pra não sair na foto, né? Eu percebi que eles tentaram fazer discreto, mas eu percebi que eles estavam escondendo, que a mãozinha ainda tava bem roxinha. Aí eu tirei uma fotinha dele, a fotinha não ficou legal, a primeira fotinha dele, né? Era a primeira foto da vida dele. É uma foto que ele tá muito assustado, ele tá muito estranho, entendeu? Ele não tá normal. E aí eu voltei lá pra onde ele estava de novo pra terminar minhas 2 horas que eu tinha direito. Mas antes de eu ir embora mesmo, acho que uns 10 minutinhos antes de eu ir embora, a pediatra esteve lá com a gente, dizendo que estava tudo bem e tal. Mas a primeira coisa que eu quis perguntar pra ela foi o seguinte, o Davi corre risco de morrer? Ela falou, não tem problema, não tem risco, tá tudo bem. E quando eu cheguei lá pra tirar essa fotinho, eu tirei a fotinho, e eles pegaram ele e transferiram pra uma incubadora, que já era pra levar pra outra ala, entendeu? Aí quando a doutora foi lá, eu perguntei, ela falou, não tem risco de morrer, ele tá bem, mas não falou direitinho o que estava acontecendo real. Tanto que eu cheguei aqui em casa achando, não, só deu uma complicaçãozinha, uma questão de respirar, não conseguiu respirar no primeiro momento, mas vai ficar bem. Tanto que eu saí de lá do hospital. Até eu chegar aqui em casa, a doutora falou pra Leile que no outro dia 7 da manhã ele estaria junto, da Leile já, o bebê já estaria com ela, mas na verdade o momento difícil estava só começando, tá bom? Vou deixar vocês aqui com a Leile de novo, pra ela continuar, tá bom? Obrigadão, pessoal. Deus abençoe todo mundo. Acordou, gente, o protagonista do vídeo. Então, gente, a pediatra falou pra mim que no outro dia, 7 horas da manhã, ele já estaria comigo, porque ele só tava cansadinho. Eu perguntei pra ela sobre algum risco, sobre também sequelas, né? E ela falou que não corria esse risco, então eu fiquei mais tranquila. Quando deu outro dia, 7 horas da manhã, no mesmo dia ainda eu fui lá eu ganhei bebê 4h30 da tarde, quando foi mais ou menos umas 10, 11 horas, eu consegui entrar na UI atrás do Davi. Eu não pude pegar ele porque eu tava com acesso e ele também tava em situaçãozinha bem, né? Tava com a sonda, tava com acessos e eu também tava com acesso, então o risco de contaminação era grande, eu não podia pegar ele. Mas eu cheguei lá, eu chorei bastante e até veio eu acho que ela era enfermeira, não sei, mas uma senhorinha muito, muito especial que cuidou dele, Dona Iraci. E ela falou assim, minha filha, fica tranquila, hoje é meu plantão, eu que vou cuidar dele, não chora, ficou me acalmando e tal, vai dar tudo certo.
E ficou admirada de eu ter ganhado o bebê ainda aquele dia e já tá andando atrás dele, né? Mas é porque eu fiquei muito desesperada. Apesar de ter sido parto normal, né? A gente fica muito cansada, eu não tava conseguindo dormir. E aí eu fui lá, eu vi ele, não me tranquilizou, mas pelo menos eu vi ele, sabe? Então no outro dia, às 7 horas da manhã, chegou o pediatra. E eu pensei que ele já ia trazer o Davi pra mim, mas eles me mandaram pra um quarto que ficava no mesmo corredor da UI, pra mim ficar mais próximo do meu bebê. Eu até achei estranho, porque me falaram que ele ia ganhar alta naquele dia, né, naquela hora, eu tava doida pra ir buscar ele, pra pegar ele, né, e chegou lá, falaram, não, olha, eu tava numa sala pós-parto e você vai pra uma sala de internação. Só que vai ficar não na internação convencional, é numa internação que fica na mesma ala da UI e da UTI, pra você ficar mais próximo do seu bebê. Eu achei bem estranho, ele veio com várias perguntas do tipo, o que aconteceu na sua gravidez? Teve alguma coisa? Apesar de não ter acontecido nada, né? A única coisa que eu pude lembrar durante a minha gravidez, intercorrência que teve na gravidez, foi a Covid, que eu tive com 8 meses, e só que eles falaram que não era isso que eles estavam procurando, que Covid não passava pro bebê, que Covid era vírus, foi isso que ele me falou, Covid é vírus, mas ele estava caçando alguma bactéria se eu não tinha tido infecção de urina nos últimos meses de gravidez, porque o Davi teve uma sequência de infecção. Por isso que eles aplicaram 2 doses de antibiótico no segundo dia de vida dele. E eles estavam suspeitando de ser uma infecção de urina na gravidez não tratada. Porém, eu mostrei os exames, não tinha nada de nada. A única coisa que tinha era a Covid. E ele falou que a Covid era vírus, não se tratava de vírus, e sim de bactéria. Foi exatamente essas palavras que ele me falou. Enfim, gente, na UI eu tinha livre acesso, eu podia entrar lá a qualquer momento. Não podia pegar ele até o momento que tirei o acesso. Depois que eu tirei o acesso, aí eu pude pegar ele no colo. Mas já foi no segundo dia de internação dele. Eu preguiça. Ele precisou passar sonda de madrugada, deram fórmula pra ele. E ele não aceitou fórmula, vomitou. Eles falaram pra mim que se ele continuasse com vômito, né, com as intercorrências de vômito, ele não poderia ganhar alta. E graças a Deus fiquei com muito medo, mas foi a única vez. Ele não aceitou a fórmula, mas eles deram leite materno na seringuinha e ele bebeu tudo. Lá tem um banco de leite, então eu podia ir no banco de leite, eles me ajudavam a ordenhar e dar o meu próprio leite pra ele na seringa. No segundo dia que eu fui lá ver ele, eu pude pegar ele. Tentamos a amamentação, mas ele não conseguiu mamar, principalmente por causa da sonda que tava, né? Ele não conseguia toda vez de sugar, ele já não conseguia sugar direito, não tinha o reflexo de sugar. Todo bebê, quando nasce, tem esse reflexo, então eles já vão direto pro peito e começam a sugar, é instinto deles. E o Davi não tinha. O Davi não sugava, ela colocava a luva, né, no dedo, na boca dele, e ele não tinha um reflexo de sugar, ele só engolia o leite que dava na seringa, mas ele não sugava. Eu fiquei muito triste, chorei muito e tal, e aí começou as correntes de orações, todo mundo pedindo oração pelo Davi. Davi veio para deixar a gente mais crente. Fiquei muito grata pelas pessoas orarem por nós, um carinho especial, um carinho de você poder contar com as pessoas assim que eu achei que eu nunca não receberia tanto carinho. Certeza que Deus fez uma grande obra, porque depois desse segundo dia, no terceiro dia, já creio que o milagre apareceu, gente. A oração de todo mundo foi muito forte, porque ele não chorava, ele não tinha nenhum reflexo de recém-nascido, ele não se mexia, vinham limpar o nariz, a boca e tudo, fazia o que queria, ele ficava, sabe, paradinho. Ele não tinha esses movimentos de bebê. E no terceiro dia que eu cheguei lá,
A enfermeira já veio falando, você que é a mãe do 16, que era o leito 16, era conhecida como a mãe e o pai do 16, né? Então ela já veio, você que é a mãe do 16, olha, hoje ele tá brigão, hoje ele chorou muito. Então já foi uma alegria ele ter chorado, já foi uma alegria ele tá brigão, ele não deixar elas fazerem as coisas. E aí ele arrancou a sonda. Graças a Deus eu já creio que foi um milagre, que Deus já tinha feito um milagre. E quando ele tirou a sondinha, eles decidiram tentar de novo a amamentação e ele conseguiu mamar. Foi muito bom, foi assim, maravilhoso, inexplicável. E aí quando foi 2 horas da tarde, que foi o diagnóstico médico, uma médica pediatra todo dia, 2 horas da tarde, dava o boletim médico. E então ela veio conversar comigo. Eu achando que por ser só precisasse mamar, porque era o que eles falavam pra mim, sem mamar o Davi não ganha alta. Então eu achava que quando ele conseguisse mamar eu já conseguiria alta. A fono deu alta pra ele porque ele tava mamando bem. E até suspenderam a dieta dele, né, que era a da seringa. Então ele tava mamando só no peito. Quando a médica chegou, eu achei que ela ia me dar alta, então eu já fui toda feliz. Olha, doutora, ele tá mamando e tal, a gente vai pra casa. Ela olhou pra mim e falou assim, mãe, o seu filho foi reanimado. A suspeita dele é que faltou oxigênio no cérebro e ele não tem nem previsão de alta. Depois, segunda-feira, era no sábado, segunda-feira a gente vai fazer o exame da ultrassom da cabeça dele. Dependendo da área do cérebro afetada, vai vir tomografias, ressonâncias. Oi, tá vendo, gente? Por que não dá pra gravar vídeo? Davi não deixa. Então, assim, o seu filho não tem nem previsão de alta. Gente, foi muito, muito triste. Foi a mesma coisa de tirar meu chão. Eu saí chorando muito. Quando eu cheguei lá fora, meu esposo estava lá fora, eu abracei ele, né, contei o que tinha acontecido. E assim que eu contei, eu recebi uma ligação de um irmão lá da igreja, que eu atendi. Na hora que eu atendi, ele falou assim, pois Deus, irmã. Eu falei, amém, mas assim, com a voz já meio embargada, e eu não falei mais nada. Aí ele falou assim, olha, eu tava aqui e Deus me fez sentir de ligar pra irmã e falar que Deus é com vocês, pra vocês ter fé. E Deus me fez sentir de passar esse recado pra vocês. Ele não sabia de nada, gente. Sabia que a gente tava com o bebê internado, mas não sabia daquela notícia ali que a gente tinha acabado de receber. Porque até então o Davi só precisava mamar e... enfim, né? Ele só tinha nascido cansado, que era o que os médicos tinham falado pra gente. Então, eu criei naquela hora que Deus estava com a gente. Mesmo que a gente às vezes esquece, é falho, é errante, mas aquela hora Deus foi mais um sinal de que Deus estava com a gente. E aí eu contei pra ele o que tinha ouvido da médica e ele falou que ia continuar em oração, que ia apresentar ele na igreja pra continuar as orações. Então, a partir daí, né, a gente pediu mais orações aí, mais nos grupos da igreja, e foram apresentados em muitos cultos. Então, aí as pessoas vinham perguntar pra gente, porque, olha, tal dia tava congregado e apresentou o seu bebê, seu filho que nasceu, o que que tá acontecendo? E aí começou a corrente oração pelo Davi Elias. Graças a Deus, Deus ouviu as orações, teve misericórdia. E o exame que ela falou que só iria fazer segunda-feira, porque o médico da ultrassom não trabalhava nos finais de semana. Deus foi tão bom, tão misericordioso, que quando eu cheguei na segunda-feira, depois do almoço, né, eu já tava lá no hospital, eu fui sair pro almoço. Quando eu voltei, eu já achei o prontuáriozinho dele, que foi já achei o exame dele, foi esse exame aqui, ó, da cabeça dele, e no caso da fontanela, né, que é a muleirinha, e aí já tava escrito aqui, dá pra ver a música? Dá, mais ou menos. Tava escrito aqui que tava tudo normal,
que não precisava ser repetido. Então, na hora que eu cheguei lá, eu já fiquei super ansiosa lá, não pode mexer no celular, então eu fiquei louca pra sair, o Davi tava mamando. Eu acho que foi a mamada mais demorada da minha vida, porque eu tava louca pra sair, contar pra todo mundo que Deus já tinha feito a obra e que o Davi já tava bem. Então eu pensei que ele ia sair naquele dia de novo, era no domingo, mas aí a pediatra pediu mais um dia, que era pra fazer o exame do coração, que era um exame de rotina de todo recém-nascido. Aí ela falou assim pra mim, olha mãe, o que trouxe o Davi pra cá, a hipótese dele, a hipótese do que trouxe ele, né, que é a falta de oxigênio, tá descartada. O Davi não precisaria mais estar na UTI. Porém, ele tem o último exame de recém-nascido, que é um exame do coraçãozinho que todo recém-nascido faz. E esse exame só vai ser segunda-feira ou quarta. Muito provavelmente quarta-feira. Gente, meu Deus. Eu falei, não, doutora, me deixa embora, pelo amor de Deus. Eu tava com tanta vontade de trazer ele pra casa. E aí ela pediu mais um dia. Mas graças a Deus, né, pra fazer todos os exames certinhos, então ele fez. Na segunda-feira, ele fez o ecocardiograma também, e já deu tudo normal, graças a Deus, o coraçãozinho tá normal. E ele repetiu o exame do olhinho, que ele nasceu com o olho com os pontos hemorrágicos, olha. Aqui, nesse primeiro exame dele, fala que muitos pontos hemorrágicos e que era para ser repetido. Mas falava que o reflexo vermelho tá dentro da normalidade. Fundoscopia do nervo óptico estava ok. Só que era para ser investigado os pontos hemorrágicos. Então nessa segunda-feira também foi repetido o exame, deu tudo ok, já não tinha mais nenhum ponto hemorrágico, graças a Deus. E foi uma grande obra que Deus fez, porque nesse mesmo dia que eu ganhei alta, as enfermeiras, eu escutava várias enfermeiras ligando e desmarcando consultas especiais que o Davi teria até os 2 anos de idade para acompanhar toda essa questão neurológica dele, que eles acreditariam que estaria prejudicada. Só que graças a Deus todos os exames dando normais, então ele teria um acompanhamento normal, que é um acompanhamento de que todo recém-nascido tem. Então os exames deles deu aqui tudo dentro do parâmetro, dentro do padrão. E graças a Deus, Deus completou a obra. E nosso Davizinho está aqui só gordo, gente. Olá pessoal, curta o vídeo, compartilha, comenta, tá bom? É o recado do Davi pra vocês, ok? Muito obrigado. Faz assim, Muzi, ó. Dá um joinha, papai, dá o like. Dá o like. Dá o like. Like. Se der dislike, nós te capa. Ou não. Então, pessoal, é isso. Esse foi o relato do nascimento do Davi. O próximo relato a gente vai ser do parto. E fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau, tchau. Beijo.